Banco Inter divulgou o resultado e no último ano as ações tiveram uma valorização de mais de 100%. Será que tem espaço para mais? Vamos discutir um pouco sobre isso aí, olhando e analisando os resultados então do quarto tri do Banco Inter. Antes de mais nada, pessoal, não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar, obviamente, o like. Se você tem Banco Inter ou gosta de algum outro banco digital, também não se esquece de comentar aqui embaixo. Vamos ver então um pouquinho sobre o resultado do Banco Inter. Bom, começando aqui sobre o número de clientes, o banco continua nessa pegada aí de crescimento, certo? E com crescimento com queda de custo de aquisição de clientes, então o CAC vem caindo, o número de clientes vem subindo. Eu achei, de maneira geral, um resultado bom, principalmente quando a gente olha para a última linha. Então, muitas pessoas, né, inclusive eu, eram muito céticas a respeito do nível de rentabilidade dos bancos digitais. Para quem não se lembra, a gente viu uma onda de abertura de bancos digitais, Banqi, toda empresa ia falar que ia ter um banco digital, então ficou muito difícil saber quais bancos de fato seriam rentáveis. Em especial, como eu comentei, então, na última linha. É normal que muitas empresas, quando estão começando, elas querem buscar ganho de escala. Isso faz com que impacte muito o nível de despesas e o lucro ainda não apareça. E agora, a gente começou a ver lucro não só no Banco Inter, mas também no Nubank. E aí, então, olhando aqui para o lucro líquido, o banco apresentou um lucro líquido de 160 milhões, um ROI, um retorno sobre o patrimônio líquido, perdão, de 8,5%. Para mim, que foram números bons, dado o trajeto, né, a trajetória que o Banco Inter tem traçado. Então, claro, se a gente for olhar, poxa, mas o Banco Inter deu um ROI de 8,5%, enquanto que o Itaú deu um ROI de 21%. A gente tem que lembrar que, como a gente vai até olhar um pouquinho mais à frente, são bancos que estão em períodos de maturação diferentes. O Banco Itaú é um banco já maduro, o Banco Inter é um banco que está no processo de maturação. Mas, enfim, quando a gente olha de novo a trajetória que tem sido os últimos trimestres, para mim foi um número bem positivo para o Banco Inter. Então, já começando aqui, olha só, notem que o ROI do banco, lá no quarto T21, era de menos 2,6%. E o banco vem melhorando tri contra tri ali aos pouquinhos, e até que esse trimestre, o melhor trimestre do banco até o momento, de 8,5%, certo? Mas, Léo, 8,5%, e onde é que esse negócio vai parar? Eu acho que essa é que é a grande dúvida, aonde que ele vai estabilizar? Vai ser acima, vai ser abaixo dos grandes bancos? Eu acho que essa aqui é o ponto central da tese do Banco Inter. O que eles falam é que eles acreditam sim que vai se estabilizar um ROI bem acima do custo do ROI dos outros bancos, né, dos bancos incumbentes, dos bancões. Então, olhando para o principal ponto ali que eu acho que eu mais olho ainda para o Banco Inter, é que é a questão do NPL, ou seja, a inadimplência. Então, existe um certo receio sobre como é que seria o nível de inadimplência do Banco Inter ao longo do ano de 2023. Então, um ano de juro alto, inflação, isso geralmente é um cenário macro difícil, principalmente para quem opera em segmentos de baixa renda. O Banco Inter é um banco que, pelo menos a gente entende, é um banco que atende muito um público, de fato, de uma renda inferior, que está numa classe econômica mais baixa. E aí existe, então, esse receio de que, olha, a hora que o cenário macro piorar, a inadimplência dele vai disparar e ele vai sofrer. Não é isso que a gente tem visto. Então, os índices de inadimplência, né, o NPL, que é as operações com atraso acima de 90 dias, estabilizou abaixo ali dos 4,7, então aparentemente teve um pico ali no segundo tri e depois começou uma queda, e o NPL de 15 a 90 dias, ele se manteve, inclusive, a sua tendência de queda, na casa dos 4%. Então, assim, para mim, acho que foram dois números bem positivos para o Banco Inter. De novo, acho que 2023 era um ano que muita gente tinha um certo receio. Não só isso, até quando a gente for olhar nas ações vai dar para perceber isso. Bom, então assim, aqui ó, notem que o custo de risco, que é o quê? Que é o custo da inadimplência, ou seja, quando o banco tem um aumento na inadimplência, ele começa a ter que fazer uma provisão para devedores duvidosos. Então notem que, olha só, segundo e terceiro trimestre aparentemente foram ali os pontos de inflexão, principalmente o segundo trimestre bateu o pico, certo? E dali em diante começou a ter uma queda. Dá para cair mais do que isso? Eu já começo a duvidar. Se a gente for olhar ali para o histórico, pelo menos é um histórico curto no Banco Inter, mas olhando pelo menos ali para o ano anterior, né, o ano 2022, o banco operou mais ou menos ali na casa dos 5%. Então, não sei se eu colocaria na conta que a gente vai ter uma queda de nível de PDD, diferente, por exemplo, do caso de um Bradesco, que é um banco que está com um nível de inadimplência e provisão para devedores duvidosos bem acima da sua média histórica. Então, ali já seria um caso de retomada, de uma volta para a média histórica do nível de inadimplência, tá? Bom, se vocês notarem, aqui são as ações do Banco Inter, elas chegaram a bater ali seus R$ 7, R$ 8 no ano passado, ali mais ou menos abril e maio, justamente esse ponto em que o mercado estava um pouco mais avesso a esse risco
tendo essa dúvida sobre qual seria o futuro, pelo menos de curto prazo, a respeito dos níveis de inadimplência do Banco Inter, certo? Conforme o tempo foi passando, não só o Banco Inter, mas diversas outras ações começaram a serem reprecificadas, o banco começou a entregar retornos melhores, e quando a gente nota aqui, olha só, nesse ano, o papel chegou a bater seus R$22 quando o Banco Inter anunciou o seu follow-on. Inclusive, foi nesse ponto, a gente até montou uma posição lá na nossa carteira Small Cap, a gente montou uma posição no Banco Inter depois desse movimento aí do follow-on. Para mim, acho que, de fato, foi um movimento que um pouco estranho, porque o banco não precisa desse capital, mas o banco apresentou uma prévia, né, alguns números operacionais ali que me atraíram, e por isso a gente até aproveitou e colocou um pezinho ali na nossa carteira Small Caps. E até aproveitando, pessoal, se você gosta de Small Caps, do dia 20 ao dia 25 de fevereiro, eu vou fazer uma sequência de aulas gratuitas, mostrando um pouco sobre como é investir em Small Caps. Então a gente vai abordar um pouquinho como é que eu estou enxergando o cenário para Small Caps, vou falar um pouco sobre como é que é um processo que eu gosto de fazer quando eu vou pegar para analisar uma empresa, e também vou falar sobre um dos cases que a gente tem na nossa carteira de Small Caps, que eu acho que tem um bom potencial para esse ano. Então, se você está interessado, não se esquece, se inscreve aqui, vou deixar o link na descrição. E voltando aqui para o nosso Banco Inter. Bom, e aí olhando para a carteira de crédito, notem que é um banco que nos últimos anos ele vem crescendo, ele vem crescendo de uma forma bem forte a sua carteira de crédito. Então, assim, em 2019 ele saiu de uma carteira de crédito de algo como 4,8 bi para fechar o ano de 2023 com uma carteira de 31 bi. Aqui eu acho que são dois pontos, pessoal. O lado positivo é que este é um banco que ele precisa crescer, como a gente vai até ver, para conseguir diluir mais os seus custos fixos e aumentar o seu nível de rentabilidade. Ao mesmo tempo, a gente tem que acompanhar para saber, porque é um banco que ele cresceu uma carteira de crédito de uma maneira bem rápida, e a gente sempre tem que ficar um pouco de olho sobre a qualidade dessa carteira. Até porque tem um ditado que fala o seguinte: dar crédito é uma coisa muito fácil, emprestar dinheiro é super fácil, o difícil é receber de volta. Então, a gente tem que ficar um pouquinho de olho aqui, porque é um crescimento acelerado da sua carteira de crédito. Bom, e aí a gente chega então sobre o que o Banco Inter mesmo fala de qual ponto eles querem chegar. Tá? Então, o plano deles de 5 anos é chegar em 2027 com 60 milhões de clientes, um índice de eficiência de 30% e um ROI de 30%. Eu digo para vocês, pessoal, que se eles atingirem essas metas, para mim o Banco Inter está extremamente barato, certo? Mas assim, são metas, na minha visão, muito agressivas. Um nível de ROI de 30% é uma coisa que a gente nunca viu, pelo menos assim no futuro recente, em um banco, com exceção agora de alguns bancos até de nicho, chegarem a esse nível de ROI, de rentabilidade. Então, eu não sei se eles vão conseguir, de fato, esse nível de rentabilidade. Eles se colocam essa meta. De novo, se atingirem, acho que é um banco extremamente barato. Porém, como eu comentei, não são metas simples, são metas, na minha visão, bem agressivas. A gente está falando de dobrar o número de clientes e atingir um ROI de 30% ali até 2027. Bom, e quão factível é isso? Tá? Quais são as alavancas que eles enxergam para conseguir chegar nesse nível? Tá? São duas, pessoal, e as duas elas estão muito ligadas a ganho de alavancagem. E quando a gente fala ganho de alavancagem, o que significa? Imagina o seguinte: um bancão, né, um Itaú, Bradesco, etc., eles possuem suas agências físicas. Para o banco continuar crescendo, imagina, né, sei lá, 30 anos atrás, quando o banco ainda não estava tão grande assim, a forma que ele tinha para conseguir continuar crescendo a sua carteira era, poxa, eu vou lá e instalo uma agência física, isso me gera uma despesa para operar aquela agência, certo? E eu vou continuar crescendo. Um banco digital, em teoria, ele tem uma capilaridade muito maior e ele tem um custo de operação menor. Por quê? Porque ele é um banco que ele não precisa ter agência física. Então, ele não precisa ter todo aquele peso de despesas, de operação de uma agência física, que de fato é um peso grande para os bancões. Então, um dos grandes pontos é, olha, que o próprio Banco Inter coloca, olha, a nossa despesa hoje, depois de algum crescimento ao longo dos anos, a gente acha que daqui em diante ela deve crescer bem menos em proporção da nossa receita. Ou seja, eles já chegaram numa estrutura que, para eles conseguirem dobrar a receita, eles não precisam dobrar a despesa. E aí é um primeiro ponto. Eles acreditam que eles têm muita alavancagem operacional para ser ganho. Um dos pontos dessa alavancagem operacional é com relação ao seu capital. Então, um banco, ele opera pegando dinheiro emprestado de um lado e emprestando dinheiro para o outro, certo?
E o que acaba acontecendo é que os bancos eles têm que operar dentro de um negócio que a gente chama de basileia. Essa basileia é um indicador que limita a quantidade de dinheiro que ele pode sair emprestando, multiplicando, até porque senão ele toma um risco em excesso. O que acaba acontecendo hoje é que o Banco Inter está com uma basileia aqui ó, de 23%, certo? Que é uma basileia, se você for comparar com os bancões, é uma basileia alta. Então ele tem o potencial de aumentar a sua base de ativos, ou seja, emprestar mais dinheiro, sem ter que captar mais recursos. Até por isso, um dos pontos estranhos foi o follow-on, porque ele não precisa, ele tem uma basileia bem folgada. Então assim, se a gente for, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, olha só, a basileia aqui é o patrimônio de referência dividido pelo ativo ponderado pelo risco, ok? 23%. Os bancões, eles costumam operar na casa ali dos 15, 16, que na minha visão ainda é uma basileia bem folgada. Então, com este patrimônio de referência, o Banco Inter, ele poderia atingir algo como 38 bi de ativos ponderados pelo risco, ou seja, ele teria um espaço de crescimento da sua carteira de algo como 40%. Isso daí traria um lucro adicional, certo? Sem que o banco precisasse captar mais recursos próprios. Então, a primeira alavanca é essa basileia em excesso que o banco possui. A outra alavanca é essa questão da diluição de despesas. Imagina o seguinte, ele tem espaço na sua basileia, ou seja, no seu balanço, para aumentar em 40% os seus ativos. Mas ele tem condição de... ele tem pessoal, ele tem, como é que eu posso dizer assim, capacidade operacional para aumentar essa base sem aumentar essas despesas? Esse é um outro ponto. O que eles falam é que, o que eles acreditam é que eles não vão, para chegar num nível de índice de eficiência de 30%, só para vocês entenderem, índice de eficiência é a despesa sobre a receita. Então, quanto mais baixo, melhor. Ou seja, você tem menos despesa para mais receita. Você só tem duas opções. Ou você corta a sua despesa, ou você aumenta a sua receita. Né? Ou aumenta ou você reduz o numerador, ou você aumenta o denominador. E no caso do Banco Inter, o que eles falam é que eles pretendem aumentar o denominador. Ou seja, eles querem aumentar a base de receita. Aumentando a oferta de serviços, aumentando a oferta de crédito. Isso tudo diluindo, então, o seu índice de eficiência. Dessa forma, o banco poderia crescer bastante sem ter que aumentar o nível de despesas. Quão impactante seria isso? Hoje, olha só para vocês terem uma ideia, o banco está operando a 51% de índice de eficiência, ok? Para vocês terem mais ou menos uma ideia, eles querem chegar em 30%. Então, vamos supor que hoje eles estivessem em 30% de índice de eficiência. Eles reduziriam em 20 pontos percentuais o seu nível de despesas. Isso, em relação à receita, isso seria algo como 260 milhões. Então, se a gente pegar aqui a receita líquida total do banco e colocar 20%, daria algo como 260 milhões de reais. Para um banco que fez ali um lucro de 160 milhões. Claro que aqui você teria, em teoria, o imposto ainda, certo? Mas ainda assim, a gente estaria falando que o banco conseguiria dobrar o seu lucro caso ele estivesse operando um índice de eficiência de 30%. De novo, índice de eficiência de 30%, na minha visão, é um índice, eu não diria que é absurdo, mas é um índice que ele tem ali bastante para ganhar, para conseguir chegar nesse nível, tá? Então, é um índice, vamos dizer assim, agressivo, porém não impossível. Então, a gente tem na minha visão, essas duas principais alavancas. O banco conseguir diluir mais custo fixo e o banco tem espaço no seu balanço para aumentar a sua oferta de crédito. Caso isso se concretize, pessoal, minha visão é que o Banco Inter, caso ele conseguisse esse nível de ROI de 30%, né, que é aquele 6-30-30 que eles colocam, eu acredito que o Banco Inter estaria extremamente barato. Vai conseguir? Aí é um outro, porém, acho que aí é um outro problema. Mas é inegável que eles têm conseguido entregar, acho que os últimos trimestres têm melhorado, a trajetória é positiva. Mas de 8,5 para 30, tem um espaço, tem um percurso ali. Ok, pessoal, então lembre-se sempre disso. Bom, pessoal, então era isso aí que eu queria passar para vocês, a análise do Banco Inter. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Um grande abraço, pessoal, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.